Fala pessoal, aqui é Exal Pimenta mais uma vez com o nosso canal Hoje Tem Jogo e desta vez é para valer. Estou voltando com força total e mas como vocês sabem, com toda a minha autenticidade aí não deu como segurar o riso dessa fala, mas beleza, vamos lá. Então voltando ao canal, é, voltarei a postar os vídeos sobre os assuntos relacionados ao futebol, né, do mundo, mas principalmente sobre o futebol brasileiro, de qual eu sou fã, né, principalmente de um esquema, quando a gente vem e fala sobre futebol, de um esquema 4-4-2, trazendo, não tem como jogar como antigamente, mas jogando de forma mais adaptada para a realidade, com modificações até durante o jogo, do 4-4-2 para duas linhas de 4, para o 4-2-3-1, preenchendo o meio campo e etc e tal. E uma das coisas que eu tenho mais falado no canal, né? E esse não é o tema do vídeo, mas só explanar um pouquinho sobre isso. A derrota do Brasil para a Argentina, eu acho que foi bem o que eu já vinha falando em outros vídeos, não é? E o Brasil levou aquela surra. Enfim, né? Está tudo explicado. Beleza, mas o tema do vídeo é um pouco sobre isso, mas também principalmente sobre o Dorival. Sei que estou um pouco atrasado com relação aos temas, porque viram outros temas aí. Mas vamos lá. Eu fiz um vídeo logo quando o Dorival chegou na seleção, que era estou com Dorival, né? Ou estou fechado com Dorival. Esse era o vídeo. E realmente, eu estava fechado com Dorival, acreditava, e como todos falam na grande mídia aí, e na internet também, que o Dorival é um cara sensacional como pessoa. Beleza. O problema é que não se sabe o que realmente acontece lá na CBF e na seleção brasileira. Porque o Dorival é um bom técnico. E o que aconteceu na seleção? Uma insistência com 4 atacantes, jogar só com 2 meio-campistas ali, de fato, né? Então soou muito estranho. Vieram alguns programas mostrar que poderia existir influência de empresários na escalação e etc e tal. Bom, não sei, né? Mas o que eu sei é que o Dorival se perdeu na seleção, começou muito bem, ganhando da Inglaterra, fez um bom jogo contra a Inglaterra, diga-se de passagem, com alguns jogadores que jogam no Brasil, mas com um esquema bem montado, não tinham 4 atacantes, eram só 3, tinham um meio campo forte, enfim, e depois jogou contra a Espanha, levou de certa forma um vareio da Espanha, mas a Espanha não merecia ganhar, porque não adianta também você atacar e não fazer o gol. A Espanha teve 2 pênaltis roubados, digamos assim, a favor da Espanha, né? Porque não tinha o VAR e claramente não foi pênalti. Então o jogo acabou 3-3, o Brasil mostrando uma força de reação, beleza, para um início de trabalho, e isso gerou uma esperança em mim, pelo menos, como torcedor brasileiro, de que o trabalho iria fluir. No entanto, não aconteceu. Veio mais um ou outro jogo com a esperança de que o time engrenasse na Copa América. Isso não aconteceu e parece que piorando cada vez mais. Então, infelizmente não tinha como continuar com Dorival. Eu achei correta, embora eu ache que não seja bom ficar trocando de treinador, né? Mas não tinha como mais, ficou insustentável, né? Os jogos do Brasil muito mal mesmo a seleção brasileira, para terminar o jogo contra a Argentina, que foi uma surra, né? Uma surra tática, de vontade, de coragem e de futebol também. Não sei se houve alguma intenção de prejudicar o próprio Dorival, porque
é uma coisa assim absurda. Se vocês pararem para olhar os melhores momentos do jogo, a Argentina dominou o jogo, mas o Brasil deu muitos espaços, principalmente pelos lados, entre a primeira e a segunda linha, isso pelos lados, né, pelas pontas. Ali onde os dois jogadores que fechavam a linha de quatro, acabavam não voltando para recompor, então acabou o Brasil ficando muito exposto, geralmente 2 contra 1, 3 contra 1, ali no combate dos laterais. E agora o que vai acontecer? Quem será o próximo técnico da seleção? Fala-se muito em Ancelotti, aí alguns delírios como Klopp, Guardiola, mas eu acho que o que está mais perto da possibilidade, né, da realidade, a gente tem que ter o pé no chão, é contratar o Jorge Jesus. O Jorge Jesus é um cara que já demonstrou o seu potencial técnico, tático, e tem o desejo de treinar a seleção brasileira, ao contrário do Ancelotti, que ficou só enrolando a CBF, né? E também o povo brasileiro, porque o povo brasileiro ama o futebol, ama a seleção, ou pelo menos amava, porque a própria CBF tem destruído isso, esse amor pela seleção brasileira do povo. Mas a gente ainda acompanha, né? Quando dá, a gente acompanha sim os jogos, apesar de que às vezes dá vontade de não assistir mais. Então, eu ficaria com o Jorge Jesus, com certeza. O Jorge Jesus acho que é o melhor caminho. Talvez pode não ganhar a Copa do Mundo, mas já vai dar demonstração de uma organização, um futebol bem mais jogado. E o velho é brabo. Se não fizer o que ele manda, ele tira. Ele não tá nem aí. Entendeu? Dane-se o jogador se ficar com raivinha. E não é à toa que ele pede carta branca. Essa é a informação que saiu aí nos veículos de comunicação, né? Ele pede carta branca para convocar, escalar e treinar, sem a interferência de ninguém. Então é isso que acho e penso que seja o melhor para a seleção brasileira. Jorge Jesus. Vamos esperar. Até agora não tem nada decidido. E é isso, certo? Espero que você curta, compartilhe e dê esse apoio aí ao meu canal novamente. Beleza? Um abraço e até a próxima.